Hoje trago uma obra bem legal em vários sentidos, acho que vão gostar e sem demora marcha. Não entendendo onde está o prota procura seu mouse, alegando ter que enviar o capítulo de sua obra ainda hoje, ele aperta e toca algo achando que era o mouse mas logo esse algo geme fala mestre não brinque com isso, pare por favor ele logo se desperta e olhando ao redor ver uma garota. Só um simples comentário meu mas essa garota parece não ter 18 anos não, e você já sabe né ó que rola. Voltando à obra ele se pergunta onde está e se é um sonho, o menino logo penca se é um sonho eles não deixaram rastros e continua a palpar a garota isso vai dar cadeia menor, a menina quer fugir mas tem medo que se tentar ele a espanque, depois de várias e várias apalpadas ele percebe que parece muito real e pergunta o nome dela achando familiar ela diz em voz alta Kang Yulin. O prota processando tudo já tem uma dor de cabeça gritando de dor assusta Yulin que logo se preocupa com o mestre dela e também pensa que se ele morrer ali todos a culparam e a torturaram. Prota vendo o estado da garota já a conforta não chore estou bem, a garota se assusta ao ver o mestre maldoso e cruel dela ter esse ato repentino e bondoso, e logo entra em desespero de novo mas o prota entrando no personagem já pergunta por que ela voltou a chorar e se quer que ele faça algo a respeito, ela vendo seu mestre com tal fúria se assusta mas logo se acalma percebendo que tudo tá normal. Prota logo entende que reencarnou em sua própria obra e admite não compreender o comportamento dela já que criou ela para ser um personagem fofo. Falando em seus pensamentos. Eu viajei para dentro da história longa e eu tinha uma novel escrita por mim mesmo. Me tornei Shen Shi um cultivador do reino do núcleo dourado, eu sou o mestre do segundo pico da seita imortal Shandin, este personagem é implacável e faz o que for necessário para se tornar mais forte. Na trama, ele cobiça os tesouros e oportunidades do protagonista. No começo ele o enganou, intimidou e até mesmo tentou matar o protagonista. Mais tarde, quando o protagonista chegou no reino do núcleo dourado, a primeira coisa que ele fez foi derrotar Shen Shi, o qual havia chegado nesse mesmo estágio a trancos e barrancos. Shen Shi era completamente inútil, sua vida não foi melhor que sua morte. Ele começa a gritar em voz alta porque raios me tornei aquele que será primeiro chefão inútil a ser mandado dessa pra melhor pelo bendito protagonista. E percebendo que só irá dessa pra melhor se a história seguir esse fluxo e se pergunta se só foi parar nesse corpo pelo motivo de ter dado seu nome a ele, e logo bate o espírito otaku e lembra que em todos os animes e mangás há um sistema ou algo assim então cria coragem e grita apareça sistema do supervilão e nada surgiu, ele não para por aí e continua sistema Krypton de ouro. Sistema da fortuna. Sistema do ódio. Yulin vendo seu mestre agir como lunático entende nada, ele já bravo pergunta se fizeram isso por ele ser um autor tão bom e se deita triste achando que veio só pra morrer. Mas sua discípula corre até ele toda fofa e se deita ao lado dele, o prota vendo que na história que escreveu Yulin é a discípula mais jovem, ou pelo menos era até que o protagonista Shizuoki chegar e ela começa a adorá-lo. O prota logo lembra e espera, de acordo com a linha do tempo, o protagonista ainda não encontrou a seita imortal Shandin e se tornou meu discípulo. E nem guarda rancor de mim. Então só me resta babar seu ovo já que o protagonista tem muita sorte e uma mente muito estreita. Contanto que eu o bajule ao máximo, posso me tornar seu babador de ovo N graus 1, dessa forma, eu não seria capaz de seguir o protagonista até o topo? E logo o prota pensa o mesmo que você aí quando viu a capa do vídeo né seu safado, percebendo a beleza de Yulin ele tem certeza que deve haver mais beldades por este mundo e logo tem atos perversos achando que ganhou na loteria por esse lado, e começa a acariciar sua discípula que chora dizendo mestre não faça isso ainda sou jovem. Prota protinha tu nem tentou e já deu na cara, suas intenções e isso da cadeia, agora o prota vendo que nem fez nada ainda já pensa em sua mente é sacanagem. De acordo com a personalidade do personagem, ele sempre abusa, estaria tudo bem se eu fizesse algo agora, não estaria? Não é só por mim, os leitores também amam ler isso. As curtidas, os favoritos e os comentários vão explodir. No entanto eu me nego e começo a falar para Yulin calar a boca e parar de chorar, ela afirma feliz enquanto ele a acaricia e pensa que deve mudar essa história e ir a começar com sua imagem diante de suas discípulas. Alguém grita alto mestre. A discípula Xuanil tem algo para reportar. Já vem outra beldade Xuanil que se pergunta por que a irmã Júnior ainda não voltou desde que foi levar o chá do mestre será que ela fez algo que o desagradou? Bota chá nisso hein, mas sem piadas esse prota sabe ser vilão não, já que maltrata da carinho, manda calar a boca depois da carinho sem não tá meio sus.
Prota já abre a porta perguntando por que o chamam, vendo sua discípula ajoelhada reclama em sua cabeça que desse jeito não consegue dar uma boa olhadinha nela, então a manda se levantar, ela afirma ao mestre que ele recebeu um convite de cinzenta, o Prota nem aí pro convite só sabe pensar o quanto o corpo dela é belo, já sua discípula só pensa que sua irmã Júnior está bem mais logo é interrompida pelo Prota que pergunta onde está o convite do departamento administrativo da seita imortal. Xandin. Sua discípula Xuanil percebendo, que acabou de fazer cacá, já que estava tão preocupada que criou essa mentira já avisa ao mestre morrendo de medo por ter nenhum talento e poder ser mandada de arrasta, que o convite ainda não foi enviado. Esperando o pior começa a se tremer. Mas o Prota que não é bobo já percebi que ela mentiu para ajudar sua Júnior então fala a ela certo, você pode levar Yulin de volta. Irei poupar você desta vez, mas apenas desta vez. Xuanil fala assim ao seu mestre enquanto ele dizia você não precisa se ajoelhar e me venerar no futuro, você pode simplesmente me cumprimentar normalmente. Xuanil corada pergunta o que ele quis dizer com isso e o Prota não querendo mostrar seus motivos pervertidos fala que não é nada apenas não gosta de olhar para suas costas enquanto conversam então só obedeça às ordens. Xuanil leva Yulin, enquanto o Prota de costas pensa é tão difícil, o personagem original do Shen SHI era tão perverso que vai dar muito trabalho fazer com que essas pequenas discípulas confiem em mim. Vamos dar um passo de cada vez para assumir a responsabilidade de mestre e guiá-las no cultivo, e já suas duas discípulas o olham enquanto se retiram e uma delas a Xuanil dá uma olhadinha ao mestre ficando corada e Yulin pergunta se ela ficou corada porque está a pensar o quanto o mestre é belo? E Xuanil tetando disfarça fala mas que besteria você está falando sobre o mestre? Como você pode fazer um comentário desses? A obra logo corta a cena, e leva ao nosso Prota que está a escalar uma montanha explicando no Pico Herbai, existem 2 campos nevados. Um é o Jardim de Ervas Edelweiss, o outro é um viveiro de jades brancas. As ervas Edelweiss são um dos materiais necessários para a pílula de reunião de Ki enquanto o viveiro de jades é um lugar precioso para avanços no cultivo. Esses 2 tesouros são propriedade de Shen SHI. Dado seu cultivo no pico do estágio do núcleo dourado, mesmo que os mestres de outros picos tenham inveja, eles não ousariam fazer qualquer movimento. Há uma Edelweiss. Uma planta modificada no meu jardim. É um dos primeiros itens do protagonista, ninguém a achou ainda. Eu tenho que obtê-la primeiro para evitar outros contratempos. Mas toda essa história foi escrita por mim, o que poderia acontecer? Mas acontece algo que o Prota não previu estava a ser roubado por um tipo de pássaros, gritando com raiva e correndo atrás delas, suas bestas. Vocês estão cavando as suas próprias covas. Querem correr agora que acabaram? Vamos ver o quão longe conseguem ir, puxando do poder, conjurando uma espada no céu, no pique antiaéreo derruba todos, enquanto os pássaros caem sem vida ao chão ele se lamenta por seus tesouros serem feitos de lanche da tarde por cegos e estúpidos pássaros, e se pergunta por que suas discípulas não vigiaram seu próprio lar, então já fica bravo e usa uma pedra de comunicação ordenando que todas venham ao Jardim de Ervas Edelweiss imediatamente. Depois de comunicar, olha em direção à escadaria, 3 silhuetas aparecem distantes, o Prata vendo que já passou o tempo e elas estão quase no mesmo lugar. Alguns momentos depois. Se você está pensando que fui eu que fiz a piada de alguns momentos depois está enganado, está na obra por mais incrível que seja. Depois de um longo tempo elas chegam exaustas falando mestre quase sem conseguir respirar, Prota não querendo que suas beldades morram já pede que todas respirem e depois conversem quando voltarem ao normal, após a respiração de todas se estabelecer ele pede que uma das se levante, Prota como rei do gado já começa a pensar sobre sua discípula Han Xian um talento intermediário alto, aquela com melhor aptidão entre as 4, possuindo raízes espirituais duplas de fogo e madeira. Mas seu físico é diferente das pessoas comuns. Na verdade, eu não esperava ver este tipo de corpo. Originalmente, ela era usada como ferramenta para destacar a brutalidade de Shen SHI. Ele não ensinou nenhum método de cultivação para ela. Entretanto, ela não reclamava muito, já que consentia na maioria das vezes, e ainda lidava com as tarefas de maneira metódica. Mas esse corpo é dos bons, esse personagem e talento realmente deveriam ser cultivados, e logo o Prota percebe que está a deixar sua discípula com vergonha de tanto a encarar então fala sobre o principal motivo sobre ter a chamado a tela, esses pássaros idiotas vieram profanar o meu precioso jardim medicinal. Quem está encarregada de vigiar este lugar? E logo um silencia cala a todos, o Prota ver que elas não dirão nada porque são unidas e sempre protege umas outras e pergunta se não irão falar, mas percebendo que ser assustador não as fez entregar a culpada ele pensa e lembra é a minha discípula mais velha, Dong Yueli.
Lembrando que na sua obra Dom Yueli, a discípula mais velha, deveria estar responsável por vigiar o jardim medicinal, mas ela estava ferida depois de ser punida por ele mesmo, percebendo que só podia culpar ele mesmo, fica com o estresse estampado em seu rosto. Suas discípulas, com medo dele ir punir a irmã Yueli, que já está gravemente ferida, e acabar a matando, começam a pedir para ele se acalmar, e uma delas assumia a culpa falando: mestre, a irmã sênior me pediu para tomar conta do jardim medicinal. Então a culpa é minha. Eu quem deveria ser punida. Prota fica bravo pela forma que todas estão a agir e manda todas ficar quietas e pergunta se ela está a lhe dizer o que fazer. Ela nega com medo de seu mestre. E o Prota ordena que todas sumam da sua frente e façam o que tem que ser feito e não testem a sua paciência novamente. Pensando em sua cabeça que, mesmo que eu não vá puni-las, eu ainda tenho que agir arrogantemente. Elas realmente deram o fora. Eu sou mesmo tão assustador? E ele começa a explicar sua própria obra, onde se encontra agora. O Pico Herbai é dividido em 3 áreas. A primeira área é onde os discípulos externos e os servos vivem. A segunda área é onde os discípulos internos vivem. E naturalmente, a terceira área é a residência de Shen Shi. De pessoas no reino do núcleo dourado e imortais. Na segunda área, há um arranjo de coleta espiritual, o que torna o poder espiritual 2 vezes mais denso que do lado de fora. Por que Kang Yulin e as demais escolheram ficar na primeira área em vez de dar o seu melhor para alcançarem a segunda área? Não é por elas terem medo de ficar muito próximas de você e acabar morrendo? Eu imagino quão ferida Yueli está. Eu apenas mencione isso vagamente na novel, então espero que não seja tão sério. Yueli fica surpresa ao ver seu mestre em tal momento impróprio, então o diz que é mestre, minhas desculpas. Eu não sabia que você estava vindo. Por favor, deixe-me sair primeiro. O Prota logo sai rápido com vergonha, mesmo assim não consegue evitar em pensar o quão belo é aquele corpo, e começa a dizer em seus próprios pensamentos: não tenho arrependimentos nesta vida. O que é a felicidade? Felicidade quando o gato come peixe, quando o cachorro come carne, e quando o Shen Shi abre a porta e vê uma belezura tomando banho. Entretanto, as cicatrizes no seu corpo eram preocupantes. Dom Yueli foi a primeira discípula de Shen Shi, então ela foi a que mais sofreu abusos. Ela também está no 9º estágio do reino da refinação de Qi, que é o maior entre todas as 4 discípulas. Mas ela também foi a única que escolheu ficar com Shen Shi quando ele foi traído pelos demais. Prometendo que isso nunca mais irá se repetir, ele se retira em busca de algo, mas dentro do local Yueli pensa: o mestre me viu pelada. O que eu deveria fazer? Ele vai se tornar uma besta e fazer algo mal agora? Está quieto já faz um tempo. Será que o mestre foi embora? Mas por que o mestre saiu assim? Ele não tem nenhum interesse em mim? E quando ela mais esperava, olha quem voltou. Sem falar nada, ele tira algo de suas roupas, a fazendo pesar bobagens tipo vocês, e logo o Prota, sendo direto, a manda abrir a boca e enfia pílula. E explica: isso é uma pílula Yuan, um elixir inestimável de nível 4, o qual só tenho cerca de 10 deles. Não o desperdice e absorva rapidamente o seu poder. E ela começa a meditar e refinar seu poder, e o Prota, observando de longe, pensa que depois disso ela poderá avançar facilmente para o reino da fundação. Lá fora o dia vira noite e há uma pequena movimentação em arbustos. E suas discípulas Yulin e Xuanil estão a conversar. Irmã Júnior, faça silêncio. Estaremos acabadas se formos pegas pelo mestre? Relaxa, o mestre cultiva à noite, então ele não vai perceber se entrarmos na segunda área. É sempre bom ser cuidadosa. Desta vez, foi graças à ajuda da Xian Er, a qual não pode cultivar, que nos conseguimos comprar pílulas de cura excelentes. Então, deveríamos entregá-las com segurança para nossa irmã sênior. Então começam a pedir que a irmã sênior abra a porta, que ela trouxeram remédios, mas Yulin pergunta se será que a irmã já dormiu, e outra se pergunta se será que ela desmaiou depois de tais punições vindas de seu mestre, e uma delas decide arrombar a porta sem pesar 2 vezes, abre a força e vê sua irmã cultivar prestes a ascender para o reino da fundação. Ao olhar para o corpo dela, veem também que suas feridas curaram. Já Yulin pensa algo que achei que viria do Prota, comentando sobre os grandes picos da irmã no cultivo, se você me entende. Mas logo se assustam com o Prota a puxar elas e perguntar o que elas estão a fazer no meio da noite ali. Elas começam a tentar fugir do assunto, mas o Prota percebe os remédios, então pensa que mesmo elas não sendo boas em cultivo são boas pessoas e fala a elas: sua irmã sênior está, neste momento, no meio de um avanço, então não a perturbem e saiam. E todos se retiram do local.
Enquanto as duas comentam sobre seu mestre que se tornou alguém gentil do nada e se ele ainda é o mestre que conhecem. Uma afirma não saber a tua situação. Já em sua cabeça o prota pensa que embora, a princípio, eu só quisesse mudar a direção da trama, agora eu realmente gosto dessas discípulas. Parece que eu tenho que ser um bom mestre agora. No pico Herbai bem lá no topo, se encontra o prota meditando e refinando enquanto fala consigo que de acordo com a história, Shen SHI tem raízes espirituais duplas de água e madeira, é habilidoso em artes ilusórias, técnicas de armadilha e métodos de cura. A sua habilidade mais poderosa é a arte espiritual chamada Montanhas Sobrepostas. Se seguirmos o ranking de técnicas de Long Altian, existem artes espirituais, artes profundas e artes imortais, sendo que as artes espirituais são as mais fracas. Mesmo se você cultivá-las até a perfeição, você ainda não será tão poderoso. Eu agora estou no pico do reino do núcleo dourado e apenas a um passo do reino da alma nascente. Também há a possibilidade de que eu chegue além disso. Então o prota, querendo ver seu potencial, ele testa suas habilidades. Ao atirar um ataque em direção à cadeira, a despedaça imediatamente e percebe que a sensação é incrível e logo pensa: agora que decidi ser um bom mestre, não devo negligenciar o meu cultivo. Depois de um tempinho ele consegue refinar para o próximo nível, e se pergunta o que há nesse mundo, já que ele avançou tão rápido para o reino nascente. Se esse mundo respondendo a ele porque de certa forma ele o criou, então será que suas vontades serão prioridade? Não apenas não haverão obstáculos em aumentar o meu reino, como o equilíbrio das balanças irá pender para mim ao enfrentar algum inimigo, ou seja, seus ataques serão enfraquecidos, enquanto os meus serão fortalecidos. Incrível! É assim que os céus estão me ajudando. Eu não me importo com as consequências, eu devo ser capaz de atingir o reino da divindade também. Mas, por agora, é melhor seguir o roteiro. Vamos suprimir o meu cultivo no reino do núcleo dourado por enquanto. Deus está realmente me ajudando, hein? Com uma constituição como essa, mesmo se o protagonista estiver equipado com vários hacks e tenha um cultivo que avança rapidamente, eu sempre posso derrotá-lo se tratando de reino e força. Ótimo, isso significa que eu posso ser sempre o mestre do protagonista e grudar nele. Até mesmo a obra fala o quanto o prota é leigo e não percebe que ele virou o protagonista e a obra que ele escreveu está alterada em detalhes. Mas depois de se fortalecer e ver que tudo está ao seu favor, dá uma de coringa, ele ri alto fazendo sua voz ecoar por toda a montanha e distrito da seita. No dia seguinte, todas acordam depois de ter uma noite de sono ruim, umas nem dormiram graças à risada do mestre que era aterrorizante. Nem amanheceu e o prota pede que depois de todas fazerem seus deveres matinais irem para o viveiro de jades brancas no topo do pico. Elas correm rapidamente até lá. Quando terminam de se lavar, ele sonolento após gritar a noite toda espera no local e um tempo passa, e elas não chegam. Até que sua sênior o provoca falando bem em seu ouvido que mestre, elas chegaram. Comparando todas as suas discípulas, a sênior tinha avançado facilmente, já as outras nem tentam se esforçar para cultivar, ficando nesse estado lamentável. Então o prota já pensa em botar elas para trabalhar e decide fazer um regime de treino todas as manhãs. Shonin e Yulin concordam, mas Xian discorda e acha desperdício ela treinar com todas suas irmãs, já que não tem um método de cultivação ainda. Ela pensa em sua cabeça que é uma inútil que só serve para o trabalho braçal até morrer de velhice sem ser capaz de salvar sua mãe. Prota pergunta a idade da discípula, que afirma ter 14 anos de idade, que não é o ideal a começar a cultivar, já que a idade mínima para cultivar era de 9 anos, era impossível para ela cultivar. Mas como toda história pode ser reescrita, o prota começa a analisar a situação. Ela possui raízes espirituais duplas de fogo e de madeira, e toma a decisão que ele mesmo a cultivara do zero, ensinando os métodos da sua seita. E a conforta, já que estava quase a chorar, falando: está tudo bem. Ainda não é tarde demais. Você tem raízes espirituais duplas de fogo e madeira, e já que você não entrou em uma seita antes, eu irei te ensinar os métodos de cultivação da nossa seita. Contanto que você trabalhe duro, não será tarde demais. Nada é impossível. E vem lembranças do passado quando todos a desprezarão. Ele, o seu mestre, pegou sua mão e a fez sua discípula. Ela lembra desse acontecimento de 4 anos e se despedaça no colo do prota, que a consola e pede que não chore, está tudo bem. Todas a verem suas atitudes ultimamente, principalmente agora, se perguntam se ele realmente ainda é um mestre, e se ele sempre foi alguém tão bondoso. Mas Eli só pode ficar feliz a ver seu mestre, que sempre foi bondoso, de volta. Após o início do treinamento diário, dias se passam e elas já reclamam da vida, com os pés ardendo em dor. A outra limpa seu suor com água,
e fala para a outra que o mestre fez isso pelo bem delas. A Xian Er fala que vai descer o pico para levar vegetais, mas sua Júnior só sabe e pensa nos picos da irmã e ela pergunta se o mestre não fez nada rígido com ela. Negando, ela fala que o mestre gastou seu tempo ensinando e permitiu que ela praticasse no seu viveiro de jades brancas. Essa oportunidade como essa ela não desperdiçaria, e trabalharia duro para não decepcionar nosso prota. Depois de Xian Er se retirar, Yulin pergunta à sua irmã Xuanil, segunda irmã sênior, você também acha que o mestre de agora é a mesma pessoa gentil de antes, tal como a primeira irmã sênior nos disse? Xuanil responde que não sabe, já que originalmente elas foram rejeitadas por todos da seita. Xian Er foi rejeitada por causa do seu status, eu por causa da minha espiritualidade inferior. E provoca a Júnior alegando que ela foi rejeitada por ser idiota, a deixando brava e dizendo que é muito esperta. Mas lá embaixo do pico, a irmã encontra um grupo de cultivadores no local. Eles estavam buscando suas aves medicinais que o prota matou, e para piorar ela preparou para seu mestre comer, que estava uma delícia. Definitivamente ela estava encrencada, já que todos os pássaros foram mortos e comidos. Eles falam que subirão o pico, mas ela não deixa e pergunta se eles possuem um token e se não possuem devem se retirar. O grupinho de cultivadores ameaça ela, perguntando se ela está a achar que tem importância só porque foi chamada de irmã, e fala que achou ela muito arrogante para alguém que nem sabe cultivar e logo ataca, mas para surpresa dele ela contra-atacar se defendendo do golpe. Ele não deixaria isso barato, por todos ali saberem que o mestre dela nunca ensinou a cultivar. Acusam ela de roubar as técnicas do prota e de sua seita, e parte para cima com tudo. Mas não esperavam. O prota chega perguntando se por acaso cabe a ele ensinar uma lição à sua discípula e já manda eles voando direto ao chão com um ataque. Depois de serem feridos e testemunharem o poder do prota, temem por suas vidas e pedem que ele perdoe e deixem eles saírem com vida. O prota ordena que todos saiam dali imediatamente e se tiverem algum problema ainda tragam seu mestre até lá, mas todos saem com a derrota e medo consolando seus ferimentos. Com todos se retirando, ele pergunta se ela se machucou. Após afirma negativamente, o prota pergunta o motivo deles estarem ali, deixando Xian Er surpresa por ele não saber nada e quase ter mandado todos ali de arrasta. Ela explica que vieram atrás das aves que ele matou, mas logo a cena corta para um campo de flores de pêssegos onde é mostrado que o prota poupou alguns pássaros e está a criar eles, conversando com sua discípula Yueli, que pergunta em voz alta quando esses pássaros irão acasalar já. Que está contando com os pássaros para darem luz a alguns pequeninos, para que possa ficar rico. Ele até pensa estranho, eu claramente comi um grow, deixando exatamente 3 machos e 3 fêmeas. Por que eles não procriaram? E com isso terminamos a obra de hoje. Peço que deixem o like e se inscrevam. Darei prioridade às obras que têm mais capítulos para uma futura parte 2, então se há alguma obra no canal que não fiz parte 2 pode haver 2 razões, ou tá em outro idioma e para mim que faço os vídeos no celular aumenta a dificuldade, ou a obra não tem capítulos suficiente para ter no mínimo um vídeo de 15 minutos. Obrigado por tudo e até a próxima, pessoal.